A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema louvores. Hoje nós vamos falar sobre um louvor que muitos perguntam, questionam, meu Deus, como que nós iremos fazer para o surdo? Calma que os irmãos já vão saber que louvor é esse. Porque, antes de tudo, já vou pedir aqueles 3C, comenta, compartilha, curte, então não deixa de compartilhar o link do programa com seus amigos, com sua família, naquele grupo do WhatsApp. Tenho certeza que os irmãos também vão receber uma grande bênção, porque além de entender como fazer a tradução, também os irmãos vão compreender o sentido do louvor, porque a tradução do louvor, por muitas vezes a gente só canta, né? Mas a gente esquece de compreender aquilo que nós estamos cantando. Mas o intérprete, a gente não tem essa opção. Nós temos que entender e trazer o que está sendo dito da melhor forma possível para que o surdo e o surdo cego possa compreender. Vamos abrir nossa mesa, vamos cumprimentar nossas convidadas. Vanessa, paz do Senhor. Paz do Senhor Priscila, paz do Senhor Amable e paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Amável, paz do Senhor. A paz do Senhor Pri, a paz do Senhor Vanessa e a paz do Senhor irmãos. Amém, glória a Deus. Então, hoje, o nosso louvor que nós vamos conversar um pouco é Ouça o Som. O surdo, como é que faz? Ele ouve. E como é que a gente interpreta? E ainda repete, né? Porque o louvor ainda enfatiza, ouça o som, ouça o som, ouça o som. E aí, como é que a gente vai fazer? Antes de todas as coisas, vamos trazer primeiro o contexto, vamos contextualizar. Vou pedir, então, nesse você começar, contextualizando o louvor, o que que seria, até remete um pouco do que a gente já estava estudando ano passado, né? A Mabel trouxe em um dos Além das Palavras algumas estratégias, porque lembra o lema também, Sim, o né? lema. Do ano passado. Fala pra gente. Nós já até falamos sobre o lema, né, Priscila? Já. Do ano aqui, em algum episódio nós falamos um pouquinho sobre o lema do ano. Então a gente precisa, novamente, antes de interpretar o louvor, a gente precisa pensar nessa letra. Então, é um louvor que já começa, ouça o som. Então, se eu já começar seguindo a letra do louvor, além de fazer o português sinalizado, eu vou estar criando ali para o surdo uma grande dificuldade. Porque se eu falar que eu tenho um som que eu estou ouvindo, e aí? Como que ele vai se sentir? Então, eu vou estar até criando uma exclusão para ele ali naquele momento, né? Então, além de não fazer sentido nenhum para ele, ele vai estar se sentindo excluído. Então, a gente precisa pensar, então eu vou mudar a letra do louvor? Não, de forma alguma. E a gente precisa ter esse cuidado, porque isso é muito sério. Eu não posso mudar a letra do louvor, porque é um louvor que foi revelado pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa ter esse temor, esse cuidado de não mudar a letra do louvor de forma nenhuma. Mas eu preciso agora contextualizar esse louvor, eu preciso compreender de que som que está falando, né? Será que eu, como ouvinte, eu ouço esse som também? Alguém já parou para pensar nisso, né? Ouço o som anunciando que ele vem. Tem algum som que está anunciando? Que som é esse? E aí nós vemos para todo o contexto dos estudos, né? Das metáforas, e a gente sabe que esse som, que na verdade não é um som audível, né? Está falando dos sinais que estão mostrando a volta do Senhor Jesus. Então aí, essa vai ser a minha adaptação nesse momento, né, Amabile? Sim, a gente estava aqui conversando, né, com o Guilherme, o Alan aqui, que a gente falou sobre ouço o som e ouço o som. Então, as trombetas. E aí a gente pensa, eu faço as trombetas, mas isso aqui não é um som, não sai do som. E se eu fizer a trombeta, o surdo vai pensar, não, vai vir um anjo e vai tocar a trombeta literalmente. Sim. E não é assim, Não é. né, nesse. Então, são os sinais da volta do Senhor. Então, ouço o som. Então, eu vejo, porque o surdo não ouve, irmãos. O surdo vê. Então, eu tô vendo, nós estamos vendo, né? Nós que ouvimos estamos vendo os sinais aqui. Até né? nós como ouvintes, né? Nós estamos vendo os sinais acontecerem. Sim. Nós estamos provando, né?
que o Espírito Santo ele tem mostrado que os Sim. sinais estão acontecendo, os sinais da volta do Senhor. E Foi muito sabe, bem colocado. e sabe o que mais assim me encanta? É que fala bem assim o louvor. A ecoar, a salvação encontrou um lugar em mim. Então é um som que ecoou. E depois que esse som ecoou, eu tive a salvação. Sim. Eu encontrei a salvação. Então, igual a Mabel falou, é observar. É observar o quê? Aqui até onde a gente estudando, compreendendo, nós estamos falando para uma pessoa que ainda não foi salva, Uhum. né? Uma pessoa que ainda não foi salva. Porque a partir do momento, é como se fosse o Trombetas de Festa, depois daquele momento, aquele som, que foi aquela pregação, achou salvação em mim, Isso. né? Esse louvor ele fala exatamente disso, né? De uma experiência de salvação. Então, aqui nesse momento, a gente está trazendo um contexto das trombetas, dos sinais, mas a gente também pode pensar dessa forma que você falou, de um momento do encontro daquele servo com o Senhor. Como que foi? O que ecoou para que ele encontrasse a Sim. salvação? Foi uma mensagem, foi um louvor, Eu foi acho uma que- pessoa que falou do Senhor. Acredito que até a junção dos dois, por exemplo, ele ouviu-se tanto falar dos sinais da profecia que a salvação encontrou lugar nele. Ele decidiu, falou, Jesus está voltando. Sim. Seria uma das estratégias a se utilizar. E a Mabley fala bem assim, porque nesse estrofe tem 2 momentos. Uhum. Eles falam primeiro sobre encontrei a salvação. Os sinais aconteceram, as profecias se cumpriram, eu entendi sobre isso, achei salvação. Eu vou ser salvo. Mas aí ele já traz aqui, na cruz o amor me resgatou. E aí já volta. E como é que a gente faz a separação de ambiente? Como é que a gente poderia aplicar isso melhor? Então, Pri, a gente tem que entender que a história ela tem uma ordem que eu não aceitei o Senhor Jesus e depois o Senhor Jesus morreu. Possivelmente eu tenho que antecipar, né? Ou se não der tempo, Mabel, eu esqueço de antecipar, não dá tempo, então eu tenho que mostrar isso, eu estou vendo, ouço o som, mas antes, o Senhor Jesus, o que aconteceu? Ele morreu. Então, eu tenho que explicar que isso foi antes, porque o Senhor Jesus, ele morreu agora, juntamente com os sinais que estão acontecendo? Não, eu tenho que explicar para o surdo que seria muito bom se eu tivesse explicado antes. Mas a gente sabe que a gente esquece, a gente está muito nervosa. Ou eu só não sei o louvor, não sei sinalizar e botam a gente no fogo. Então eu tenho que explicar, no passado Jesus morreu, né? E é isso. Não, e é tão... A gente para pensar, eu tô vendo sua sinalização, e aí é lembrar da ordem, igual a gente já tem falado, de trazer o tempo primeiro, Sim. porque tudo vai se encaixando, esse louvor mesmo. Né? Na cruz o amor me resgatou, mas não foi o fim, ali foi o começo de todas as coisas, né? Ele aí conta a história da ressurreição do Senhor Jesus ali, e dessa, porque se o Senhor ressurgiu, ele já tinha falado das profecias, que é a profecia que eu estou vendo e que achou a salvação em mim. Não sei se você está dando para compreender. Mas aí agora a gente tem outro desafio, porque aqui já vem a voz que clama no deserto. E aí, Nessa? A gente consegue perceber como que esse louvor, se a gente só jogar os sinais, como que fica desconexo, né? Se a gente não parar para pensar nessa linha do tempo e de entender que, de fato, o louvor mostra a experiência de uma conversão, de alguém que entendeu que o Senhor Jesus morreu por ela e que ele vai voltar. Então, ele traz o tempo todo o anúncio da volta de Jesus. Sim. Né? Ele não para só nessa experiência de conversão, ele mostra o anúncio da volta do Senhor Jesus. E aí, nesse contexto que entra a voz do que clama no deserto. E aí, mais uma vez, a gente tem que pensar, e agora? Eu vou falar de João Batista, né? Eu vou falar de que agora? Porque aí, se eu trago João Batista para esse momento, porque a gente sabe que ele é a voz que clama no deserto, né? A palavra fala, mas agora essa voz que clama no deserto está no sentido figurado aqui no louvor. Então a gente vai entrar ali na questão da metáfora. Quem é
hoje, essa voz que clama no deserto, nós entendemos profeticamente que é o Espírito Santo. Sim. Então, essa, sim, seria uma possibilidade de escolha para que a gente continue nesse louvor. Então, eu tenho um chamado de Deus lá na primeira estrofe, né? Ecoou em mim a salvação. Eu entendo a morte de Jesus, que o Senhor Jesus morreu por mim na cruz e que ele vai voltar, e agora eu tenho uma experiência com o Espírito Santo. E aí, ele tá. Eu quero ser essa voz também, eu quero evangelizar, eu quero proclamar que Jesus vai voltar. Então é um louvor maravilhoso, mas a gente precisa ter essa compreensão, senão a gente vai trazer vários momentos que parecem que não estão contextualizados, mas eles têm tudo a ver. Exatamente. Mas eu preciso primeiro entender o objetivo do louvor. O que vale lembrar, né, Pri, que os irmãos, eles veem, né, a gente falando sobre o louvor e pensam, elas, fácil, né? Não, irmãos, nós tivemos um tempo para sentar e estudar. E foi literalmente nós três, nós sentamos, nós literalmente discutimos, não, eu não concordo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, o louvor já não nasce assim, ok, eu vou fazer a Libras do louvor. Não é assim. Não é só traduzir. Não é aquilo que tá ali, traduzir. né? E uma das coisas que a gente até conversou muito, graças a Deus que tendo o Espírito Santo, né? A gente vai falando, não é isso, aí quando você falou, não acho que é isso, aquilo, até que o Espírito Santo vai orientando, aconselhando e mostrando cada detalhe. E aí, mas uma coisa que, às vezes as pessoas podem até perguntar, mas eu vou ter que tirar então João Batista? Eu faço voz no deserto. Que foi a discussão do Foi, dia. né, do dia que a gente falou, não, tira João Batista, deixa João Batista. Vai depender muito também da pessoa, né? Se a pessoa consegue, porque ele já é um louvor ritmado, diferente do outro louvor que nós conversamos, que era um louvor Sim, mais, sim. né, o Senhor da Ceifa, que era um louvor mais calmo, mais solene. Esse já é um louvor mais ritmado. Não, se a pessoa consegue fazer as comparações, né, amado, dá para colocar. Sim, sim. Eu acho que até aconteceu, você lembra, que um dia nós estávamos em um culto e a Pri falou, vai amiga, próximo louvor. E foi esse, né? O Ouço o Som, e eu não tinha ainda interpretado ele. E nós estávamos assim, cheio de alunos, assim, na nossa oficina. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí, eu fiz essa escolha na hora de falar sobre João Batista, né? Que ele anunciou a vinda do Senhor Jesus, né? Só que, é igual a Vanessa, ela falou, não cabe eu ficar só em João Batista. Se eu quiser falar dele, ok. Mas eu vou fazer igual, o meu Jesus voltará. O anúncio da volta de João Batista, o anúncio de João Batista é que o Senhor Jesus iria vir e, né, iria... O Messias, né? O Messias iria vir, mas agora é a volta do Senhor Jesus. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso com o homem? É o Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que, além de estudar o louvor, estudar o contexto histórico, a palavra. É muito importante, porque não é só assim, eu vou hoje no culto e vou interpretar. Não, se eu não estudar a palavra, não vale de nada. E a Né? gente precisa entender o que nós temos frisado e vamos sempre repetir. Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo. Não dá para simplesmente só jogar. Ai, Pri, mas é muito complexo. Vanessa, não está dando, não dá sim. A gente tem aquele que criou todas as coisas, que criou essa língua e ele nos auxilia. E ele vai abrindo a nossa mente, a gente vai conseguindo compreender melhor e vai revelando, né? E vai trazendo os mistérios da palavra. E aí sim, aí dentro aqui do louvor, depois vem falando das trombetas, que a gente volta a associar, né? Aquilo que foi dito no começo. Porque depois ele fala, trombetas a soar, os sinais a proclamar, eis que o tempo já chegou. Então, vê como que o Senhor, quando ele revela o louvor, ele é moldurado e ele é fechado, perfeito, né? Perfeito. Ele é perfeito. E aí ele começa falando desse som, de que já está embaixo, falando do que é. Então, quando a gente consegue trazer essa junção, o surdo, agora eu entendi claramente. Sim. Entendi quem é João Batista, eu entendi sobre a morte de Jesus e sobre as trombetas, né? Isso. E quando a gente vê um louvor desse, só pelo título assusta. Sim.
Aí, e agora? Como que interpreta esse louvor? É impossível de interpretar esse louvor, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado de buscar o Senhor, de orar, de parar para analisar o louvor, de parar para entender o louvor, porque ou a gente vai ficar assustado e não vai fazer, ou a gente vai, assim, matar o louvor, né? Sim. Atrapalhar tudo, aquela beleza da revelação que tem nele, e a gente vai fazer o som, tô ouvindo, e aí a gente, né, a gente Acaba estragou ali aquela coisa linda que o Espírito Santo revelou pro louvor, né? E realmente as pessoas se assustam. Esse final de semana que passou, estava no Unidos, a gente teve uma surda, mas uma surda criança que esteve conosco, né? Aí na hora da EBD, ela ficou com a mãe, e aí a gente sentou lá na frente, aí cantou o seu som. Aí eu estava interpretando uns louvores, assim, mas em uma outra língua, que a gente tô tentando aprender. E aí a irmã na minha frente, tinha uma irmã lá do outro lado do templo, lá do lado de fora, ela olhou para mim e falou: "Como? Surdo? Como que ouve? E agora? Como é que interpreta?" Aí eu olhei para ela, dei um sorrisinho, eu falei: não é ouvir, não é ouvir não". Falei: "Calma". É. E aí a gente vê que realmente há esse desespero, mas cabe a nós lembrarmos de que o som da trombeta, não só para nós, não só para o surdo, mas o som da trombeta não é um barulho. O som da trombeta é aquilo que a gente tem vivido, tem experimentado todos os dias. É o Senhor quando fala com a nossa alma. E no dia do arrebatamento não é barulho. O Senhor vai falar com você. E quando você menos sentir, lembra de Ciência e Fé? Quando menos sentir, estava no carro do meu nobre povo. Então, antes de sentir, eu já estava. Então, não é o senti-lo. Então, sempre guardem isso, lembre disso. E traz aquilo que a Nath até falou no louvor passado. Lembra da língua-alvo. Qual que é? É Libras. Então, vamos trazer dentro dessa cultura que o surdo vive, para que fique uma coisa bem mais clara. E Pri, o maravilhoso que você já falou agora é que veio o louvor, ouço o som, e logo depois veio o estudo de ciência e fé sobre o Sim. som. Então o Senhor, irmãos, ele não nos desampara. Se tem um louvor que eu não sei, o Senhor vai revelar todas as coisas. Então o Senhor, ele revelou isso, mas ele nos ajudou. A nós intérpretes, olha como que o Senhor é maravilhoso, Ele não nos abandona. Senhor, como que o surdo vai ouvir? Vem Ciência e Fé, explicando que não preciso da audição, né? Exatamente. Não É maravilhoso. pelos Não é sentidos pelos Sim. sentidos humanos. Isso é tão maravilhoso, né? É. Tem um programa agora recentemente que a Amadeu fez, um Momento da Doutrina, que ele trouxe sobre a cura do surdo. Dê uma olhada também, vocês vão entender como que é um mistério de Deus quando a gente trata a questão dos nossos sentidos. Que o Senhor, Ele fala, nós, lógico que nós somos humanos, nós vamos sentir, mas Ele fala diretamente com a nossa alma. Mas enfim, nosso tempo já se encerrou, senão a gente fica falando aqui até a noite todo, o dia inteiro. Então nosso tempo já se encerrou e agora nós vamos praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E aí, vamos praticar? Agora nós iremos passar para vocês alguns sinais referentes a louvores. E vocês vão estar prestando atenção para que possa estar fazendo a interpretação, ok? Depois, no além das palavras, vai ter a interpretação. E aí, vamos aprender alguns louvores. Vamos começar? Hoje o tema, sinal de tema. Tema ou sobre. Preparar, sinal de preparar. Um exemplo. Tem alguns materiais e a gente está preparando. Ou o meu coração também, estou preparando. Para que quando o Senhor Jesus voltar, eu vá com Ele para a eternidade. Então a gente faz direcionado ao coração. Preparar as coisas e preparar a questão da vida, do coração. Mostrar. Ó, mostrar. Essa configuração de mão.
Tem 4 sinais que nós vamos utilizar agora de classificadores para copiar. Exemplo, ó, copiar direcionando para o alto, fazendo como se eu estivesse copiando Deus. Tem cópia de papel. Vou fazer uma cópia. Quando eu estou ali em Libras, eu estou copiando a Libras, quando eu sinalizo junto, que nem no momento do louvor. É direcional para a pessoa. E tem esse quando eu estou aproveitando ali, ó, e aprendendo. É como se eu estivesse copiando, mas trazendo um conhecimento em conjunto. E aí? Tem uma palavra também, fim. Fim, sinal de fim. Ou acabou, que também traz o contexto de fim. Também vamos trazer agora 2 contextos para a palavra mas. Ó, mas, olha a expressão. Normalmente é quando é uma pergunta e nós precisamos responder, mas, olha a expressão que nós utilizamos. Esse mas traz mais uma questão de cuidado, ó. A gente está ali explicando, conversando, ó, cuidado, mas. Entenderam? Perceberam como que nós podemos fazer? Se tiver alguma dificuldade, pode mandar para a gente, comenta. A paz do Senhor Jesus. E aí, assistiu, viu, conseguiu compreender? São sinais voltados mais para o louvor que nós estamos trabalhando. Se ficou com dúvida, volta lá, assiste novamente, vê com mais calma e tenta interpretar. Ouviu na igreja o louvor? Tenta fazer a interpretação e para ajudar um pouquinho, porque é uma das escolhas. Vamos para o nosso além das palavras. E agora nós vamos ver uma das escolhas tradutórias para interpretar esse louvor. Vamos lá?
E aí, viu? Isso é uma das escolhas. É uma tradução, tá? Como vou repetir, vou sempre frisar para que os irmãos compreendam. Não é uma coisa engessada. É uma das escolhas. E aí os irmãos podem ficar à vontade de gravar também, de mandar para a gente ver como os irmãos têm desenvolvido. Lembrando, sempre tem o QR Code passando, quer contar a sua experiência, manda para a gente, escaneia, ou entre em contato com a gente também pelo nosso Instagram. Os irmãos podem ficar à vontade. Nós vamos nos despedindo. Agora eu vou despedir das nossas irmãs. Vanessa, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Amém. Amável, obrigada. Que isso, Pri, é uma bênção. Estudar junto e no corpo é uma bênção. E falar, né, daquilo que a gente ama é maravilhoso. Aquilo que o Senhor nos deu e que a gente tem o prazer de trabalhar é gratificante. Então nós vamos encerrando o nosso episódio por hoje. A paz do Senhor Jesus.